Bem-vindos de volta. Estamos hoje aqui com o professor John Mearsheimer. Então, muito obrigado por retornar ao nosso programa. O prazer é meu, Glenn. Assim, o povo americano estava farto de guerras eternas e de construção de nações. Isso era caro, prejudicava a posição dos Estados Unidos e raramente tinha sucesso. Por essa razão, os americanos votaram em Trump, que consistentemente criticou essas guerras e defendeu a política América Primeiro. Então, obviamente não seguimos este caminho que nos foi apresentado. Há muitas críticas, claro, a base dele está dividida. Contudo, de uma perspectiva realista, quais são os interesses estratégicos dos Estados Unidos na Venezuela, para além das razões declaradas, como a promoção da democracia ou o narcoterrorismo? O que você acha que os Estados Unidos pretendem alcançar com isso? Quando abordamos os interesses dos Estados Unidos no hemisfério ocidental, é crucial compreender que a doutrina Monroe essencialmente delineia quais são os nossos verdadeiros interesses. O que queremos é garantir que nenhuma grande potência distante, seja a Alemanha imperial, nazista, a União Soviética na Europa, o Japão imperial ou a China hoje no leste asiático, estabeleça uma aliança militar com um país no hemisfério ocidental ou posicione suas próprias forças militares no hemisfério ocidental, assim como os soviéticos fizeram em relação à crise dos mísseis cubanos. É disso que trata a doutrina Monroe, afastar grandes potências do hemisfério ocidental que dominamos por sermos tão fortes. Esta operação nada teve a ver com a doutrina Monroe. Não há perigo neste momento de que a China ou a Rússia venham a formar uma aliança militar com a Venezuela ou que pensem em posicionar suas forças militares no hemisfério ocidental. Não é relevante. Não se trata de política de grandes potências, foco da doutrina Monroe. Este é, na minha opinião, um puro caso de imperialismo. Este é um caso em que os Estados Unidos estavam de fato bastante interessados em gerenciar a política interna da Venezuela. Aparentemente, se você ouvir o presidente Trump, sua preocupação primordial é quem detém o controle do petróleo na Venezuela, e ele, fundamentalmente, considera que esse petróleo nos pertence. Cabe a nós determinar para que ele é usado e como ele é utilizado. Isto é puro e simples imperialismo ou neocolonialismo e tem pouco a ver com a doutrina Monroe. Bem, os EUA já intervieram no passado na América Latina e fizeram isso mais de uma vez. Mas você considera que esta situação está em conformidade com esses padrões ou é algo distinto? Porque, sem dúvida, parece muito mais descarado e evidente agora do que talvez tenha sido em tempos passados. Como você disse, a referência bastante aberta a tomar o petróleo, por exemplo. E enquanto Trump afirmava que iríamos governar a Venezuela agora, ele posteriormente argumentou que a nova presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, poderia sim permanecer no poder em Caracas, contanto que. E isto é uma citação. Ela faz o que queremos, caso contrário haverá mais ataques. Quer dizer, então, isso não seria não precisar derrubar o governo existente desde que eles obedeçam? Como você está vendo ou avaliando isso? Bem, Glenn, não há realmente nada de novo aqui. Como quase todos sabem, os Estados Unidos têm uma longa história de interferência na política de países do hemisfério ocidental. Nós encaramos qualquer país que se inclina para a esquerda como uma ameaça para nós e, invariavelmente, intervimos para tentar derrubar o regime. É importante lembrar que o presidente Trump não está apenas falando em promover a mudança de regime e a engenharia social na Venezuela, ele também está sugerindo de forma bastante explícita que podemos fazer o mesmo na Colômbia, na Nicarágua e até no México. Ele acredita que os Estados Unidos possuem um interesse direto em intervir na política de qualquer nação do hemisfério que não lhe seja agradável. E isso não é realmente nada novo.
Os Estados Unidos têm uma longa história nesse sentido. Chile em 73, Guatemala em 54 e assim por diante. Mas o que torna isso tão descarado, para usar a sua palavra, que considero absolutamente correta, é que Trump não se esforça. Justificar as suas ações, seja por meio de uma linguagem diplomática ou de uma retórica mais liberal. Basicamente, ele afirma de maneira bem direta: nós podemos controlar a Venezuela sem problemas. E mais, o petróleo da Venezuela é nosso. Ele soa como um imperialista descarado, mas, surpreendentemente, não há muitas evidências claras disso. Geralmente, quando os Estados Unidos agem de forma imperial no hemisfério ocidental, eles encobrem seu comportamento com retórica liberal ou idealista. Contudo, o presidente Trump não age dessa maneira. É um tipo massacre da serra elétrica e dá para ver de longe. Ele é muito direto e, portanto, é apropriado dizer que isto parece mesmo descarado. Bem, o que isso significa para a ordem mundial em geral? Pois nos últimos 30 anos, a chamada ordem liberal baseada em regras implicava que o direito internacional se aplicaria a todos, com exceção do Ocidente sob a liderança dos Estados Unidos, por sermos os defensores da democracia liberal. Então, o direito internacional poderia ser posto de lado se necessário para uma democracia liberal ou o direito humanitário. Então, esta foi uma parte importante da ordem hegemônica e vimos isso surgir no Kosovo quando dissemos que, embora não fosse legal, era legítimo. Então, dissemos que a democracia liberal cria legitimidade fora do direito. Era assim que podíamos gerir um império, um sistema hegemônico e dar-lhe toda a legitimidade. No ataque à Venezuela, nós, europeus, fizemos a nossa parte. Isto é, demos o Nobel da Paz a Machado na ideia de que, se os Estados Unidos da América interviessem militarmente, isso seria para instalar a democracia e traria paz. Quero dizer, esta é toda a tese da paz liberal, de que as democracias não entram em guerra, são mais pacíficas, etc., e que isso pode ser alcançado pela força militar. Mas em vez disso, vimos que Trump não aceitou a ideia. Era uma bandeja fácil, sabe? Ele podia ter tido essa legitimidade, mas ele disse que não queria essa desculpa. Ele até desdenhou da tomada de poder por Machado e, em vez disso, apenas se referiu à tremenda quantidade de riqueza que iríamos tirar do solo. Mas devíamos nos preocupar com o facto de Washington agora nem se dar ao trabalho de manter a farsa? Por um lado, é bom ter alguma honestidade. Por outro, as histórias que contamos sobre nós são importantes, porque nos contemos ao menos a fingir seguir certos ideais. Sim, vamos falar um pouco sobre direito internacional. Como você sabe, quando os Estados Unidos eram a unipotência, isso durante o momento unipolar de aproximadamente 1993 até por volta de 2017, éramos realmente a única grande potência presente no sistema e impusemos a nossa vontade por todo o mundo. Ainda assim, prestávamos muita atenção ao direito internacional. E se violássemos o direito internacional, íamos a grandes extremos para alegar que não estávamos realmente a violá-lo. E o que se passa aí? O facto é que precisamos do direito internacional. Você precisa de instituições e regras. Num mundo interdependente como o nosso, regras e leis são essenciais. E o ponto-chave a ter em mente aqui é que os Estados Unidos escreveram quase todas as regras e quase todas as leis. Tínhamos poucos problemas em obedecer às regras ou à lei na maior parte do tempo, pois as escrevemos para servir nossos interesses nacionais. Mas eis que surge Trump, e ele é sui generis aqui. Ele despreza totalmente o direito e as normas internacionais. Ele simplesmente acredita que elas não têm importância alguma e que quando ele sai por aí violando a lei, de maneira alguma é preciso justificar suas ações.
Não é necessário pôr a luva de veludo sobre a mão de ferro. E o resultado final é que o direito internacional, o sistema baseado em regras, está a ser destruído. E a pergunta que se impõe é: isso atende ao interesse nacional americano ou aos de outros países do mundo? E eu argumentaria, que não é do nosso interesse. Mais uma vez, precisamos de regras, de leis, de normas, e a razão pela qual os presidentes anteriores deram tanta atenção a estes assuntos é porque entendem isso. Mas Trump não acha que isso seja verdade. Ele simplesmente pensa que pode ir e destruir o sistema baseado em regras e que no final estaremos melhor. Quanto aos outros países, a verdade é que ele não se importa. Ele só se importa com os EUA e o que ele crê ser certo ou errado. É o que se passa aqui e o resultado final não será bom, pois o direito internacional é importante para os EUA e outras nações. Sim, eu reparei, em alguns discursos do Hegseth, que ele trata o direito internacional como se fosse uma espécie de complô woke, que serve para restringir a América de, perseguir os seus próprios interesses. Mas, novamente, em situações como as de guerra, nós temos. O direito internacional deve ser uma restrição mútua, uma estrutura que limite o extermínio mútuo, tornando-o o mais civilizado possível. E também as histórias que contamos uns aos outros quando Biden explodiu o Nord Stream, ou alegadamente explodiu o Nord Stream, mas sim, é muito provável que o tenha feito, os alemães estavam dispostos a. O chanceler estava disposto a apoiá-lo e fingir que, quando ele disse, não fomos nós, que eles estavam. Biden vendeu uma mentira. Os alemães compraram-na prontamente, embora ninguém acreditasse que os russos explodiram o próprio gasoduto. Mas pelo menos a farsa existia. Agora não há absolutamente nada. Até os alemães, o chanceler questiona. Bem, qual é a justificação legal? Sabe, precisamos de algo mais concreto. Pelo menos deem-nos uma narrativa. Digam que é sobre um ditador autoritário. Mas só o petróleo isso. Parece que há uma ansiedade real. Mas sim, isso me remete à minha pergunta principal, no entanto. Os europeus ficaram quietos quanto a isso. Creio que esperavam ser recompensados pela obediência, mas a sua falta de coragem está a ser castigada. Acho que o Trump fareja fraqueza e agora ele está de olho na Groenlândia. Isto é, você acha que isto é real? Porque parece ir além da mera retórica Está para me a simplesmente perguntar se eu distrair, acho não é? que há uma possibilidade real de ele tomar a Groenlândia? Sim. Ou será que é apenas, sabe, uma tática de reality show para mudar o foco? Ou você acha que os Estados Unidos realmente vão tomar a Groenlândia agora? Creio ser bem possível que os EUA tomem a Groenlândia. De certa forma, acho que pessoas como você e eu achamos difícil imaginar os Estados Unidos invadindo e transformando a Groenlândia no 51º estado. É apenas difícil de compreender que pudéssemos fazer tal coisa. Contudo, não ficaria surpreso se Trump agisse dessa forma. Se considerarmos a abordagem de Trump quanto ao uso de força militar, percebemos que ele está bastante disposto a empregá-la com frequência. Eu acredito que ele usou a força militar em 7 diferentes. Novamente, em 7 países diferentes, desde que tomou posse, e ele está quase a atingir a marca de 1 ano em seu mandato presidencial. Ele assumiu a presidência em 20 de janeiro, então estamos perto dessa data. Portanto, no último ano, ele atacou 7 países diferentes. Isto inclui Irão, Iraque, Síria e alguns outros países, a Venezuela também, obviamente. Mas o que distingue, a característica distintiva de todos esses ataques é que foram ataques de pequena escala. Elas foram o que chamo de picadas de alfinete, e ele tem sido extremamente cauteloso para não se envolver na construção de nações nem em guerras eternas. Ele entende que é algo que não se deve fazer. Lembre do ataque ao Irã em 22 de junho do ano passado, 2025.